Faltavam 10 segundos para o fim do jogo 2 das finais da NLBA. Placar empatado em 104-104. Victor Wembanyama, o cara de 2,24 m, a maior promessa do basquete mundial. Pega o rebote, tenta o passe e erra. O que aconteceu nos segundos seguintes não foi só o lance que decidiu a partida. Foi o momento que pode definir a série inteira. E ninguém, repito, ninguém, tá prestando atenção no histórico que já condenou times melhores que esse dos Spurs. Vamos destrinchar o que aconteceu na noite de sexta-feira, 6 de junho, em San Antonio. O jogo 2 entre Knicks e Spurs foi uma montanha-russa de emoções, 22 mudanças de liderança, 8 empates e um final que vai entrar para os melhores momentos da temporada. Mas o que interessa mesmo não é só a cesta da vitória, é o que esse resultado significa. Porque os Knicks acabam de fazer algo que só dois times na história da NBA conseguiram nas finais: abrir 2-0 jogando as duas primeiras partidas fora de casa. Pois é mais sutil do que parece. A Gazeta Esportiva levantou um dado curioso que passou batido na cobertura pós-jogo. Essa é apenas a terceira vez que um time perde os dois primeiros jogos das finais em sua própria quadra. As outras duas vezes, o time mandante não conseguiu virar a série. Nenhuma. 0 de 2. Isso não é coincidência. É um padrão de 43 anos que os Spurs agora enfrentam. Vamos voltar um pouco. As finais da NLBA de 2026 são uma reedição de 1999. Sim, 27 anos depois, Knicks e Spurs se reencontram decidindo o título. A mesma dupla que abriu e fechou os anos 90 do basquete americano. Naquela época, os Spurs de Tim Duncan, David Robinson e um tal de Greg Popovich no banco levaram a melhor por 4-1. Mas o contexto agora é outro. O New York Knicks, que não ganha um campeonato desde 1973, segundo o G, chega como azarão depois de eliminar o Boston Celtics nas semifinais do Leste por 4-2. O time de Jalen Brunson e Karl Anthony Towns, comandado por Mike Brown, vem de uma campanha impressionante nos playoffs. 12 vitórias consecutivas em um dado momento, igualando a segunda maior sequência da história do pós-temporada. Um recorde que pertencia justamente aos próprios Spurs de 1999, de acordo com a BBC Sport. E olha que coincidência. O Spurs que quebrou a sequência dos Knicks foi o mesmo que a detinha. Pois o basquete adora uma simetria irônica. Do outro lado, San Antonio chega com a segunda melhor campanha da temporada regular. 64 vitórias e 18 derrotas. E passou pelo Oklahoma City Thunder, pelo Memphis Grizzlies e pelo Denver Nuggets nos playoffs, segundo o Terra Sports. 3 séries que muitos analistas acreditavam que os Spurs perderiam. Mas venceram todas. Só que finais são outro esporte. Agora vamos para o que interessa, o jogo em si. No jogo 2, os Spurs começaram arrasadores. No primeiro quarto, abriram 34-25. Um ritmo avassalador, com o Wembanyama dominando os dois lados da quadra. No segundo quarto, chegaram a abrir 12 pontos de vantagem. Victor Wembanyama anotou 29 pontos, 9 rebotes e 4 tocos em pouco mais de 32 minutos em quadra, segundo a cobertura do G. Stephon Castle contribuiu com 14 pontos e 4 assistências. O time de San Antonio controlou o ritmo durante boa parte do jogo. Mas aí o terceiro quarto mudou tudo. Os Knicks voltaram do intervalo com outra intensidade defensiva. Uma marcação que o G chamou de sufocante. O técnico Mike Brown ajustou a cobertura no pick and roll, dobrando o Wembanyama a cada toque e forçando os Spurs a arremessarem do perímetro. Funcionou. 21 pontos de Karl Anthony Towns, 20 pontos de Mikal Bridges, que teve 100% de aproveitamento nas bolas de 3, algo raríssimo num jogo de finais. Bridges acertou todas as 6 tentativas de longa distância. 6 de 6. O G destacou que Bridges se tornou o primeiro jogador desde Ray Allen em 2008 a ter 100% de aproveitamento em bolas de 3 em uma final, com pelo menos 5 tentativas. E Jalen Brunson, o maestro dos Knicks, anotou 30 pontos, além de 8 assistências e 5 rebotes, segundo a Gazeta Esportiva. O jogo virou completamente. No último quarto, foram 6 trocas de liderança. Restando 57 segundos, os Spurs reassumiram a frente com uma bandeja de Castle. E aí, com o empate em 104, veio o lance que ninguém vai esquecer. O Wembanyama pegou o rebote defensivo após um arremesso errado dos Knicks. E tinha tudo para pedir tempo, organizar a jogada final. Mas não pediu. Tentou o passe para Stephon Castle no meio da quadra. Castle estava de costas, preparando a infiltração. Não viu a bola vindo. O passe foi para lugar nenhum. Direto para a linha lateral, um turnover infantil. O francês foi obrigado a fazer a falta imediatamente. Só que era a quinta falta pessoal de Wemby. Qualquer falta que ele cometesse dali em diante, mandava o adversário para a linha de lance livre.
Jalen Brunson foi para a linha de lance livre restantes 10 segundos e converteu um dos dois arremessos. 105-104. No apagar das luzes, o Embiid ainda tentou o arremesso decisivo do perímetro. Uma bola de 3 com a mão na cara. A bola bateu no aro, quicou para cima e saiu. Fim de jogo. A Gazeta Esportiva destacou um dado que merece atenção redobrada. É apenas a terceira vez na história da NLBA que um time perde os dois primeiros jogos das finais em casa. As outras duas foram o Phoenix Suns em 1993, contra o Chicago Bulls de Michael Jordan, e o Orlando Magic em 1995, contra o Houston Rockets de Hakeem Olajuwon. E aí vai o detalhe que ninguém tá comentando. Nenhum desses times conseguiu virar a série. Zero. O Phoenix de Charles Barkley perdeu em 6. O Orlando de Shaquille O'Neal perdeu em 4. O histórico não mente. E o jogo 3 é na segunda-feira, 8 de junho, no Madison Square Garden, onde a torcida dos Knicks não vê um título desde 1973, 53 anos de fila. Espera. Não é bem assim. Tecnicamente a série não acabou, e os Spurs venceram o jogo 3 em 1999 contra os Knicks, justamente em Nova York. Mas os números sugerem que, para San Antonio, o estrago já foi feito. Uma curva de aprendizado não se corrige em 48 horas. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. O que o jogo 2 revelou não é que os Knicks são melhores. É que os Knicks sabem jogar sob pressão. E os Spurs, francamente, ainda estão aprendendo. O time de Mike Brown já virou 10 ou mais pontos de desvantagem no segundo tempo 4 vezes nesta pós-temporada, de acordo com a BBC Sport. 4 vezes. Contra os Cavaliers na final do leste, viraram 22 pontos. Contra o Boston, viraram 15 no jogo 5. Isso não é sorte. É ajuste tático, condicionamento e, acima de tudo, um elenco que não entra em pânico quando o placar aperta. Os Spurs, por outro lado, dependem demais de Wembanyama. E ele com apenas 22 anos. Fez 22 em janeiro, carregou o time nas costas a temporada inteira. 28 pontos de média na temporada regular, 31 nos playoffs. Mas nas finais, contra uma defesa que estuda cada movimento dele, que dobra o marcador a cada toque, o peso é outro, e a juventude aparece nos erros de leitura, como o passe mal entregue aos 10 segundos do fim. O G publicou uma análise tática mostrando que os Knicks forçaram o Wembanyama a cometer 5 turnovers no jogo 2. O maior número dele em qualquer jogo dos playoffs de 2026. A defesa dos Knicks, segundo a Gazeta Esportiva, foi desenhada especificamente para isolar o francês e cortar suas opções de passe. Funcionou. Isso muda como você vê a série. Não é sobre os Knicks serem favoritos. É sobre os Spurs terem um problema estrutural. Dependência excessiva de um jovem de 22 anos, que o Wemby sozinho não resolve, e que o jogo 3 no Garden vai expor sem piedade. Então, resumo da ópera. Os Knicks abriram 2-0 com 2 vitórias fora de casa, algo que só 2 times na história das finais conseguiram, e nenhum deles devolveu o mando de quadra. Para piorar, o Wembanyama cometeu o erro decisivo no momento mais crítico da vida dele na NBA até agora. E a pressão só vai aumentar no Garden. Agora, manda nos comentários. Você acha que os Knicks fecham a série em 4 jogos em casa, ou os Spurs conseguem empatar no Garden e levar de volta para San Antonio? Se gostou, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo às 18 horas com a história que ninguém viu. E aliás, você reparou que os Knicks estão a 2 vitórias do primeiro título em 53 anos? Será que dessa vez a fila anda? Ou Nova York vai ter que esperar mais um ano para celebrar?